Desbloqueio mental. O que é desbloqueio mental? Desbloqueio mental é um dos pilares do meu trabalho. Eu faço isso o tempo todo. Para falar do desbloqueio mental, primeiro preciso falar do bloqueio mental. Provavelmente você já ouviu falar no bloqueio mental. Muita gente já ouviu falar no bloqueio mental. Mas o fato de muita gente ter ouvido falar do bloqueio mental não significa necessariamente que todos tenham a mesma compreensão. Então, vamos combinar o significado do que é bloqueio mental. Bloqueio mental, como a própria expressão diz, é quando sua mente está bloqueada, sua mente não está funcionando bem. Um exemplo disso é quando dá branco. Num momento muito importante, você não consegue se lembrar de alguma coisa que está na sua mente o tempo todo. Ou então, quando você pensa e sempre acaba chegando no mesmo lugar. É como um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Outra situação de bloqueio mental é quando você teimosamente segue uma linha de raciocínio, apesar dos avisos e alertas, e acaba chegando onde você não queria chegar. São alguns exemplos de como o bloqueio mental prejudica nossa vida. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e, num determinado momento, a pessoa disse: eu preciso encontrar alguma coisa que me dê prazer. Então, eu pedi para que ele procurasse na sua memória uma experiência onde esse prazer que ele estava procurando estava presente. E ele encontrou. E eu perguntei se aquela experiência, aquela atividade serviria para o nosso caso. Ele disse que sim. Então eu perguntei para ele quanto tempo por dia ele precisaria se dedicar a isso. Ele falou: meia hora por dia está bom. Ótimo. Então eu pedi para que ele agendasse essa atividade. Ele falou: vou fazer de manhã. Mas eu não tinha perguntado se ele ia fazer de manhã, ou de tarde, ou de noite. Eu tinha pedido para ele agendar essa atividade. Então eu insisti com ele, para ele me dizer a que horas iria começar e a que horas ele ia terminar. Aí surgiu um problema. Ele disse: eu tenho dúvida se vou conseguir fazer. Ao ouvir isso, eu identifiquei um sinal de bloqueio mental. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Chegou num determinado momento, ele ficou pensando e ele disse: eu já sei o que aconteceu. Você pediu para mim apenas agendar. Mas eu fui lá na frente, estava pensando no resultado. Ao perceber isso, tudo ficou mais leve. Isso é um exemplo de desbloqueio mental.